Bom, e sobre os métodos de Jesus? Como é que funciona essa questão dos métodos de Jesus? Nós temos aqui, então, algumas estratégias que Jesus usava muito e que nós precisamos trazer para a nossa prática, né? Primeiro, Jesus usava um ensino criativo, né? Ele fazia, encontram-se mais de 100 perguntas, ao longo dos 4 livros, mais de 100 vezes o mestre começa ali a mexer com a pessoa através de uma pergunta. Isso é bem legal. Por que Jesus está usando parábolas? Porque as parábolas, elas permitem o ensino eficaz, com simplicidade, coerência e efetividade. Né? Aquelas pessoas mais simples entendem. A parábola, pela sua simplicidade nas relações que são estabelecidas, elas apresentam mais facilmente a coerência que é vista em Jesus. E como elas são facilmente entendidas, elas chegam onde tem que chegar, elas são efetivas. Eu tenho ainda, né, 3 condições importantes encontradas nas parábolas. A primeira delas, elas acabam muitas vezes, por ser uma linguagem indireta, elas acabam ocultando o seu ensino daqueles que estão de fora e não estão prontos para entender. Elas ilustram e revelam a sua mensagem aos que seguem, ou seja, elas conseguem fazer com que a pessoa se sinta dentro daquela história. E outra, ela é usada para desarmar os ouvintes que muitas vezes tentam se exaltar. Eu lembro de algumas das histórias, algumas das parábolas, algumas das reflexões de Jesus, e uma das muito, meus amados, é aquela de Jesus, quando ele está cercado ali daqueles homens que se achavam, né, o top da verdade, começa a falar que certa vez subiu ao templo para orar um fariseu e um publicano. E aí vocês conhecem muito bem essa história, né, do fariseu e do publicano, e Jesus, então, ele mostra que aquele que se orgulhava da sua religiosidade é que era o que não foi justificado. Mas aquele que reconhecia o seu pecado, esse sim foi justificado pelos olhos. Ou seja, né, eu preciso fazer com que as pessoas se sintam pertencentes às ilusões, eu preciso fazer com que as pessoas... Uma aula que não causa desconforto é uma aula que ela está sendo infrutífera. A pessoa precisa sair da aula pensando coisas. Ela precisa sair da aula articulando coisas, dizendo, eu preciso fazer isso, eu preciso ver um pouco diferente isso aqui, e esse precisa ser, então, um dos meus objetivos quando eu estou na escola dominical. Trazer desconforto para as pessoas, no sentido de fazê-las irem além, né? Eu tenho Jesus empregando vários métodos diferentes, Jesus exagerando em Marcos 5 e 29, Jesus usando provérbios, paradoxos, ironia, hipérbole, enigma, símile, trocadilho, alusão e metáfora. Aí tu fala, meu Deus, quanta coisa difícil. Mas é para dizer que Jesus, ele usou tudo que era possível para ter sucesso no trabalho de ensino e aprendizagem, meus amados irmãos. Na sequência, Jesus, ele vivia um ensino cativante. O mestre envolvia os alunos em sua fala, aproximando-os do tema. Então, por exemplo, quando Jesus ele começa a falar a parábola do bom samaritano, Jesus envolve as pessoas e ao final da parábola ele questiona o doutor da lei a partir das próprias indagações desse doutor, levando a questionar suas convicções. Ele não traz a resposta que o doutor queria, mas ele faz com que o doutor se sinta desconfortável e busque dentro de si as suas próprias respostas. Bom, finalmente, nós temos em Jesus o ensino. O método de Jesus, ele deixava muitas pessoas atônitas. Né? Jesus ele fazia com que as pessoas ficassem curiosas. Todos nós já lemos inúmeras vezes, por exemplo,
acerca da surpresa e da indignação das pessoas quando viram Jesus se dirigindo à casa de Zaqueu. Ou seja, Jesus, ele olhava para as pessoas independente da condição delas. Ele ia lá e ele buscava fazer a diferença. Era o evangelho que transformava. A igreja precisa ter essa visão clara. E a escola dominical, como um dos principais cultos da igreja, porque enfatiza o ensino dentro das características de cada pessoa, precisa perceber que ali é um espaço de grande transformação. As pessoas chegam de um jeito, elas vivem uma transformação e voltam de outro jeito para as suas casas, meus amados. Enfim, temos em Jesus o mestre por excelência e o padrão do nosso ensino. Amém?